Pois bem, estamos de volta para dar continuidade às nossas aulas. Vamos falar então sobre planejamento educacional, o que é, como deve ser feito e suas características. E o planejamento, ele é entendido como uma forma que você tem de planejar antes as suas ações, identificar o que você vai fazer, o que você vai gastar para fazer, para quem você vai fazer, como vai fazer. O planejamento, ele leva os indivíduos a sentarem, a discutirem, a identificar necessidades, prioridades, por meio de suas próprias concepções e aí traçar planos e ações para executar uma determinada tarefa e com isso alcançar um determinado objetivo. Então nós podemos dizer que o planejamento, ele vai direcionar as ações da organização. Existem níveis de planejamento educacional a seguir. Planejamento educacional incorporando as políticas educacionais. Então, quando for planejar as ações, o projeto político-pedagógico, o que fazer, vai olhar então, primeiramente, o planejamento educacional. Planejamento curricular é o processo no qual vamos planejar as ações direcionadas nas decisões que vão ser tomadas com relação ao currículo escolar. Qual o currículo, a escola vai trabalhar, como vai ser esse modelo e o planejamento escolar como um todo, que é o planejamento da escola geral, tendo também definidas ações relativas ao planejamento curricular e o educacional. Então, ele é o planejamento global da escola, envolve aqui processo de reflexão e decisão sobre a organização escolar, a divisão de tarefas, a execução das tarefas, distribuição de recursos, métodos organizativos, ou seja, como vamos realizar as funções necessárias para que a organização, para que a escola funcione direito, com competência, com eficiência, alcançando a eficácia, que é uma educação de qualidade. O planejamento de ensino, ele é o processo de decisão que vai atuar diretamente, vai ser atuado diretamente pelos professores no dia a dia do seu trabalho pedagógico. Nesse planejamento, as ações e situações vão estar relacionadas entre professores e alunos ou até mesmo entre os próprios alunos. No planejamento de ensino, os professores vão criar, então, um plano para transmitir os conhecimentos, o que for formalizado pelo projeto político-pedagógico e pelo currículo da escola. Então, o plano é o planejamento colocado no papel. Seu primeiro item a ser registrado deverão ser os objetivos. Então, eu vou fazer um plano de aula. Eu vou colocar o nome da minha disciplina, eu vou colocar o objetivo dessa disciplina. Nós vimos isso no primeiro dia de aula, lembram-se? Então, nesse plano, serão mencionadas as decisões do tipo o que penso em fazer, os conteúdos que vamos abordar, como que eu vou abordar vocês, como que eu vou avaliar os alunos, ou seja, o planejamento e o plano, nele eu vou estabelecer o que fazer, como fazer, quando fazer, para quem fazer e o que precisarei para fazer. Outro conceito ligado aos níveis de planejamento é o projeto em si. O projeto também é um documento escrito, produto de onde? Do planejamento. Então, você, quando faz um projeto, como, por exemplo, um projeto político-pedagógico, você estará colocando no papel tudo que você planejou para as ações da sua escola. Então, ele é um documento produto do planejamento e nele são registradas todas as decisões corretas, propostas que se deseja realizar durante um período. Portanto, ele vai traduzir, então, uma tendência nacional, ou seja, uma intenção
natural do ser humano, à medida, né, que se vive em funções de projetos. E temos os programas, que são constituídos de conjunto de um ou mais projetos, determinados por órgãos ou áreas, com um período de tempo definido. Então, do planejamento, temos um plano, de um plano temos um projeto, e um programa, um conjunto de projetos. O planejamento educacional, ele deve ser realizado pelas esferas federal, estadual e municipal, cada um com sua realidade e com a sua especificidade, olhando sempre, levando sempre em conta as diferenças variáveis como políticas, diferenças culturais, filosóficas, econômicas, sociais, desta grandeza que é o nosso país, com o intuito de buscar sintonia com os objetivos mais amplos da educação, ligados, direcionados à política educacional mais próxima, mais local. Então, o planejamento educacional, ele surge, ele inicia-se num plano global e vem afunilando até o nosso plano local. Então, esse planejamento, ele deve ser definido tomando como referência, como base, justamente a relação educação-sociedade. Todo o processo de planejamento implica em escolhas e decisões. Quando planejamos, nós temos, às vezes, diversos caminhos a seguir, ou seja, diversas escolhas para se tomar uma decisão. Então, eles estão sempre vinculados a sistemas de valores, às condições de recursos, a princípios, padrões e outros. Então, antes de tomar, né, uma decisão, algumas coisas deverão ser levadas em consideração. Neste caso, então, quando falamos em planejamento educacional, nós temos um instrumento de implantação das políticas estabelecidas, né, pelo governo, em reflexão de quê? De necessidades, né, o que se necessita em cada local e em cada momento, e de acordo, né, com a tomada de decisão das ações humanas. Na formulação do planejamento educacional, devem ser observados alguns elementos, entre eles as políticas educacionais, o que tem de política educacional em vigor no nosso país, ou seja, de políticas públicas voltadas para a educação. Quais são seus resultados, né, em determinado período de tempo? Elas são eficazes? Estão sendo boas, condizentes? Outra coisa a se levar em conta, a realidade, né, social mundial. Não podemos olhar só o nosso, nós temos que fazer um trabalho de uma visão do todo e depois ir olhando ao nosso arredor. Então, nós temos que ter um conhecimento do contexto global, mundial, depois regional, né, nacional, regional e local. Temos que levar em conta indicadores de matrícula, evasão, aprovação e repetência. Então, ao construir um planejamento, nós temos indicadores, nós temos órgãos, o próprio site do MEC indica para a gente indicadores de matrícula, evasão por município, o IBGE também traz essas informações. Isso tudo vai influenciar na formulação do seu planejamento. Um exemplo é como criar um curso ou como acabar com um curso, aumentar turmas, não diminuir turmas. E temos que levar em conta o que nós temos de recursos materiais, né, dinheiro, maquinário, equipamento, e os humanos, né, que são as pessoas, os colaboradores dentro do sistema escolar. Então, o planejamento, ele é a base da função da administração. Sem o planejamento, corre-se o risco de não conseguir alcançar os objetivos propostos. Por quê? Por meio do planejamento, nós estabelecemos ações, planos, nós identificamos o contexto, a realidade, nós identificamos os nossos recursos e, com isso, conseguimos tomar a melhor decisão para aquele momento ou para aquela situação. A compreensão das relações existentes entre a formulação das políticas públicas para a educação
e o planejamento educacional é de fundamental importância para todos aqueles que atuam na escola. Essa relação, então, ela é necessária, seu conhecimento e a sua vivência no dia a dia escolar. É melhor a gente saber, nós precisamos conhecer e saber o porquê trabalhamos de determinada forma. Algumas características são extremamente necessárias para um bom planejamento. Vamos conhecê-las. A primeira é a participação. Se você trabalha num processo de gestão democrática, o planejamento também vai ser participativo. Isso quer dizer o quê? Que todas as pessoas que tenham interesse, que fazem parte, que constroem, que participam da escola, poderão também estar presente no momento da construção de planejamentos e também na tomada de decisão. Então, a primeira característica, importante para esse bom planejamento é que todos participem desse momento. Cada pessoa com a sua ideia, com a sua proposta. A segunda característica é a objetividade. Esses planos, planejamento não tem que ser muito longo, nem muito curto. Ele tem que ser sensato, ele tem que ser concreto, claro, bem definido, falando mesmo as linguagens que as pessoas entendem, mostrando claramente a que veio, o que a escola deseja alcançar. Coerência refere-se à necessária lógica entre os elementos que compõem a escola. Por exemplo, objetivos, recursos, tempo. Então, eu vou planejar construir uma escola milaborante, cheia de tecnologias novas, cheia de equipamentos caros, se eu não tenho recurso. E isso vai ser incoerência. Então, eu preciso fazer o planejamento levando como base, tendo como base exatamente o objetivo que eu quero alcançar e os recursos que eu tenho disponível e também o tempo que eu tenho para executar aquela ação. A avaliação é proposta visando possibilitar a coleta de informações objetivas acerca do que está sendo realizado e alcançado. Existe também uma outra característica que é a execuibilidade. Isso quer dizer, o projeto tem condições de ser realizado? Eu tenho como alcançar isso que eu estou propondo no meu projeto? Caso contrário, não deverá ser realizado. Flexibilidade quer dizer que tem que ter uma facilidade de mudança, de adaptação, até mesmo porque, nós já falamos muito aqui nos processos de mudança que acontece ao longo do período, não é? Então, um processo, um projeto, um planejamento, ele precisa ser flexível, ele precisa estar em condições de mudar os seus rumos, caso seja necessário. Tem que ter continuidade, todas as atividades propostas, as ações propostas, elas devem estar interligadas do começo ao fim. Então, não se pode parar no meio do caminho. Contextualização quer dizer que ele tem que estar de acordo com a necessidade local, tem que estar adequado aos desafios e demandas do contexto social que a escola está inserida. E tem que ter clareza, tem que ser escrito, projetado numa linguagem clara, onde todos os usuários possam entender perfeitamente e interpretar perfeitamente o que está descrito naquele projeto, naquele planejamento. Uma política educacional, ela é mais abrangente do que a legislação educacional. Nós tratamos de política educacional e legislação educacional separadamente. Um conceito nós já conhecemos, que foi de política educacional. Aquelas políticas que são voltadas para o atendimento das necessidades educacionais. Agora, quando nós falamos em legislação educacional, nós queremos dizer, nós estamos falando em regras, em leis que normatizam, que orientam as políticas educacionais, assim como o nosso planejamento e nossas ações. Então, desta forma, política educacional
é uma ação e legislação educacional é outro conceito. As políticas educacionais e o planejamento educacional se traduzem em ações concretas no cotidiano da escola, revelando que toda escola deve buscar forma de tornar concretas as intencionalidades dessas mesmas políticas. Então, se existe uma política voltada para o sistema educacional, a escola deve fazer com que essas políticas sejam aplicadas e desenvolvidas. Por isso, cada escola, então, vai propor ações concretas para operacionalizar, ou seja, para fazer acontecer, para executar aquele planejamento educacional. Um dos instrumentos que possibilita esta ação de colocar em prática o que foi planejado é o projeto político-pedagógico que cada escola possui. Nesse projeto, né, tão importante dentro da escola, que orienta, normatiza, estabelece para a gente um norte, né, ele traz todo definido o que a escola pretende fazer, em que grau, quando, quanto, como, para quem contribuirá, traz todas as questões relativas aos parâmetros curriculares, segue a legislação, ou seja, né, o projeto político-pedagógico é o planejamento das ações que acontecerão dentro da escola num período de tempo. Então, pessoal, até aqui nós encerramos mais uma aula. Nós vimos a questão das políticas públicas, políticas educacional e a relação delas com a escola. Na próxima aula, nós conheceremos as atividades fins e atividades meios da educação.